E aí, bora dominar uma das ferramentas mais poderosas do Python, as funções. Se a ideia é transformar um código bom em um código realmente excelente, sabe, um código limpo, eficiente e que dá para reutilizar, então a gente está no lugar certo. Sabe aquela situação? A gente está lá desenvolvendo e de repente percebe que está copiando e colando o mesmo trecho de código de novo e de novo. Na hora parece que acelera, mas rapidinho isso vira um pesadelo para dar manutenção e para encontrar bugs. Essa frustração é quase um rito de passagem para quem programa. Mas e se tivesse um jeito melhor? E tem. A solução para esse problema é elegantemente simples. A função. Pensa nela como se fosse uma receita de bolo. Um conjunto de instruções que tem um nome e que está ali prontinha para ser usada quantas vezes for preciso. É o pilar da programação organizada e eficiente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desmontar uma função para entender como ela funciona por dentro. E tudo começa com uma palavrinha-chave bem simples, mas super poderosa. Def. Olha só, a sintaxe é bem direta. Def dá o start na definição, logo depois vem o nome da função. Aí dentro dos parênteses, a gente coloca os argumentos, que são basicamente os dados que a função vai usar para trabalhar. O bloco de código que fica com um espacinho à esquerda é o corpo da função. É ali que a mágica acontece. E, opcionalmente, o return devolve um resultado para a gente. Simples, né? Mas assim, o poder de verdade das funções está nessa capacidade de conversar com o resto do programa. Elas recebem dados, processam e devolvem resultados. Vamos ver direitinho como essa comunicação acontece, usando argumentos e retornos. Agora, o que é bem interessante aqui nessa tela é essa comparação. Do lado esquerdo, a gente tem os argumentos posicionais. Ana vai para o primeiro parâmetro, 25 vai para o segundo. A ordem importa, e muito. Já do lado direito, temos os argumentos nomeados. Aqui, a gente diz explicitamente age igual a 25 e name igual a Ana. A ordem não faz diferença nenhuma, o que deixa o código muito mais fácil de ler e bem menos sujeito a erros. Agora, atenção para uma regra de ouro em Python. Na hora de misturar os dois tipos, os argumentos posicionais têm que vir sempre primeiro. Olha aí no exemplo. A primeira chamada funciona, que é uma beleza. Já a segunda, onde o argumento posicional 25 vem depois do nomeado, quebra o código, dá um syntax error na hora. É uma regra simples, mas que evita muita dor de cabeça. Ok, a função terminou o trabalho dela. E como a gente pega o resultado? Com o return. E aqui vem uma coisa fantástica do Python. Uma função pode retornar vários valores de uma vez. Veja só no exemplo. A função operations recebe 10 e 5 e devolve tanto a soma, que é 15, quanto a diferença, que é 5. O Python, muito espertamente, empacota esses valores numa tupla, e a gente consegue desempacotar isso de um jeito super fácil em variáveis separadas. Agora vamos falar de um conceito que, nossa, causa muito bug para quem está começando. O escopo de variáveis. Basicamente, é sobre onde as variáveis vivem no código. Entender isso é fundamental para evitar resultados inesperados e difíceis de rastrear. E este slide ilustra isso perfeitamente. A gente tem uma variável x global valendo 5. Dentro da função, a gente cria outra variável, também chamada x, mas que vale 10. Essa é uma variável local. Perceba que, quando a função acaba, a variável local x simplesmente some, e a x global continua lá, com seu valor original de 5. Elas são duas coisas completamente separadas. Tá, mas e se a gente precisar de propósito modificar uma variável global lá de dentro da função? Para isso, a gente usa a palavra-chave global. Ela basicamente avisa para o Python, olha, não cria uma variável nova não, usa aquela counter que já existe lá fora. É uma ferramenta útil para casos bem específicos, mas que deve ser usada com cuidado para não deixar o código confuso. Beleza, agora que a base já está sólida, vamos subir um pouco o nível. E se a gente não souber de antemão quantos argumentos uma função vai receber? O Python nos dá duas ferramentas incrivelmente flexíveis para lidar com isso, o @args e o @quargs. Primeiro, o args. Ele permite que uma função aceite um número variável de argumentos posicionais. O que o Python faz é juntar todos eles numa tupla que, por convenção, a gente chama de args. Olha no exemplo. A função SumNumbers consegue somar 2, 5 ou 100 números com a mesma facilidade. É flexibilidade pura. E seguindo essa mesma lógica, o kwrgs faz a mesma coisa, só que para argumentos nomeados. Ele agrupa tudo num dicionário, onde as chaves são os nomes dos argumentos. Isso é perfeito para criar funções que aceitam várias configurações opcionais, deixando o código super adaptável. É uma técnica muito usada em frameworks e decoradores, por exemplo.
E o mais legal de tudo é que a gente pode combinar os dois. A regra é sempre a mesma. args primeiro, depois quargs. Repara como a função showData captura os números 1 e 2 na tupla args e os dados name e age vão parar direitinho no dicionário quargs. É o máximo de flexibilidade que uma função pode ter. Escrever código não é só fazer as coisas funcionarem quando está tudo certo, né? É também garantir que o programa não quebre quando alguma coisa inesperada acontece. E as funções são o lugar perfeito para a gente construir essa robustez. Uma ferramenta essencial para isso é o bloco try except. A gente coloca o código que tem risco de dar problema dentro do try. Se um erro acontecer, tipo tentar dividir por zero, o programa não para de funcionar. Em vez disso, ele pula para o bloco except, que trata o problema de um jeito controlado. Na nossa função divide, isso significa devolver uma mensagem amigável em vez de travar tudo. E para fechar, uma ferramenta para criar funções rápidas e sem nome, a Lambda. É um jeito de criar uma função bem simples, de uma linha só, sem toda aquela cerimônia do def. Veja como lambda x, x vezes 2, define, num piscar de olhos, uma função que dobra um número. É o máximo da concisão, muito comum quando se trabalha com manipulação de dados, por exemplo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com todo esse poder de organização e de reutilização na mão, fica a pergunta: que processo repetitivo, seja no código ou no dia a dia, poderia ser transformado e automatizado com a criação de uma função? A resposta é o primeiro passo para um código mais limpo, profissional e, claro, muito mais eficiente.